câmera faz todo esse movimento, e à medida que ela se desloca, inicia esse movimento de se levantar, e nesse movimento de se levantar, quando chega aqui a essa imagem, eles utilizam, os profissionais dessa área técnica utilizam o plano que eles chamam de plongée. Plongée em francês é mergulhar, né, mas na linguagem técnica dos câmeras, né, vou dizer assim, de filmagem, plongée é olhar de cima para baixo, é como se você estivesse mergulhando, né? Na homologação, há nessa ação da câmera a relação entre movimento versus estático com o alto versus baixo da expressão plástica. No primeiro debate do primeiro turno, promovido pela Bandeirantes em 1989, mesmo com limitações técnicas próprias da época, as câmeras circulavam no entorno dos debatedores. Então, esse movimento da câmera não está relacionado, propriamente falando, né, ao desenvolvimento tecnológico, não, porque nesse debate aqui, as câmeras que eram postas em tripés, né, se movimentavam, né? Então, nós temos aqui esse movimento, a câmera saiu aqui atrás da Marília Gabriela, que era a mediadora, e aí ela foi passando por trás, passou por trás da mediadora, né? Aqui ela já passa completamente a mediadora, porque o objetivo dela era mostrar esse candidato aqui que estava com a palavra no momento. Então, esse movimento, mesmo que não tivesse essas câmeras com alta tecnologia, né, hoje, de deslocamento, nesse primeiro debate foi feito esse trabalho com as câmeras exatamente para transmitir essa ideia de movimento e pegar todos os, tentar, né, registrar todos os pormenores para que o candidato, o eleitor que estivesse em casa, tivesse sim essa a noção do que realmente estava acontecendo nesse espaço, né? Na homologação, nós temos o movimento versus o estático no plano da expressão da câmera mantém essa relação entre o expandido e o contraído do plano, o expandido e o contraído do plano da expressão plástica. Porém, mesmo que o formato do debate promovido pela Bandeirantes no primeiro turno de 94 proporcionasse liberdade de movimento às câmeras, elas se mantiveram estáticas. Então, em 94, esse aqui foi em 89, transmitido pela Bandeirantes. No debate de 94, a Bandeirantes já tinha, né, uma tecnologia mais desenvolvida, mesmo assim, ela colocou as câmeras estáticas. As câmeras permaneceram estáticas e só mostravam aquele candidato que tomasse a palavra, ou o mediador. Nesse caso, temos o movimento como euforia, porque quando a Bandeirantes deixa de proporcionar esse movimento, esses vários ângulos, né, e possibilidades de visão, ela deixa de proporcionar ao eleitor essa ideia de estar presente no debate, né? Então, a relação no processo de homologação se repete, ou seja, o movimento versus estático mantém relação com o expandido versus o contraído. Independentemente do modelo de cada estúdio, há nesses debates um percurso que a câmera segue. Sua narrativa começa com o fim da vinheta, quando, ao fazer um plan général, são termos em francês porque são termos técnicos, ela entra no estúdio pela direita ou pela esquerda com um movimento panorâmico, mostrando o cenário ao destinatário, eleitor, que não está presente no estúdio. Em seguida, ela enquadra o mediador, utilizando um plano poitrine, este que age como o anfitrião. Plan poitrine é quando a câmera pega somente o busto do candidato ou do mediador. Me perdi, desculpa. Aqui. Age como anfitrião. Em seguida, ela enquadra o mediador, utilizando um plano poitrine. Este mediador, né, que age como anfitrião, recebe não só os candidatos e o público que acompanha a plateia, mas também o público que se encontra fora desse espaço. Nesse ponto, o plano utilizado pela câmera será o poitrine.
tanto para registrar o mediador quanto os candidatos, quando estiverem com a palavra. Cada vez que um bloco é finalizado, a câmera faz o percurso inverso, ou seja, ela enquadra a imagem do mediador que informa o fim do bloco e simula sair do estúdio pelo mesmo lado em que simulou a entrada, fazendo o mesmo movimento panorâmico. Esses movimentos são marcadores temporais utilizados para informar o telespectador sobre o início e fim de cada bloco. A Globo, porém, além de usar esses recursos que simulam a entrada e saída do estúdio, utiliza outras técnicas como o plan américain nos debates do segundo turno, quando os eleitores indecisos são sorteados para lerem suas perguntas aos candidatos. Então, esse plan américain funciona como esse daqui, né? Essa imagem aqui nos dá a perspectiva de ter o candidato conversando com o eleitor. Aliás, essa daqui é melhor, né, para ilustrar o que seria um plano americano. Então, está mostrando o candidato e o eleitor que está fazendo a pergunta ao mesmo tempo. Deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre. Bom, acho que podemos passar para frente. Nessa figura aqui, as estratégias exploradas para a configuração do fazer crer do telespectador, instaurado pela emissora que conduz o debate, Bandeirantes e Globo, apresentam outras técnicas como plonger, mas dentro da urna. No momento em que o mediador sorteia o tema que será sorteado, ou o nome do candidato que perguntará, a câmera mergulha na urna onde se encontram os temas ou nomes que serão sorteados, como se ela estivesse ali, observando ou vigiando a ação do sorteio. Nesse caso, no nível narrativo, ao registrar essa cena, a câmera endossa o mediador, ao vivo, perante a nação, comprovando no nível discursivo a transparência do programa e da emissora, já que o mediador atua como seu porta-voz. Ao fazer a homologação, temos, então, a oposição à aproximação versus afastamento, em que a aproximação é eufórica e o afastamento, nesse caso, é disfórico, em relação com o plano da expressão plástica expandido versus contraído. Nos debates categorizados segundo os modelos em que a bancada ou os púlpitos são postos no fundo do estúdio, com o painel atrás dos candidatos, o ângulo mais explorado pela câmera é o frontal, quando os candidatos e o mediador estão com a palavra. Essa forma frontal de registrar a imagem de quem fala nos indica que quem o faz dirige-se a quem está em espaços fora do estúdio. Mas, sobretudo, esse olhar frontal para a câmera coloca à prova a veracidade da palavra de quem fala. Nesse caso, a estaticidade da câmera é que é eufórica, enquanto o movimento passa a ser disfórico na oposição estaticidade versus movimento, que mantém relação entre contraído versus expandido. Nessa imagem, a técnica explorada para enquadrar a técnica explorada para enquadrar os dois candidatos, aquele que fala e aquele que ouve. Então, aqui nós temos o Alckmin fazendo uma pergunta para o Lula, e aqui nós temos a Marina fazendo uma pergunta para a Dilma. Então, é como se... É interessante essa técnica, porque nós podemos ver as expressões faciais daquele que pergunta e daquele que escuta. E aqui, nesse momento, Lula e Alckmin estão tendo um embate bem caloroso, né, em relação a um dossiê que o PT foi acusado de fazer para incriminar o Alckmin, né? O efeito produzido é de que os candidatos estavam mesmo lado a lado, conversando, mas no estúdio estavam posicionados em lugares diferentes, né, afastados. Após o final da pergunta, a câmera faz o movimento de abertura do plano para então enquadrar somente aquele que deveria responder. O debate ao vivo é posto como um dispositivo que simula uma realidade. Nesse sentido, a câmera
possui a função de registrar cenas que levem realismo e veracidade ao telespectador. Sendo assim, ela pode aproximar-se ou distanciar-se, ficar parada ou movimentar-se. Com essas técnicas, ela realiza a ação de fazer crer, por exemplo, que esses debates são, além de reais, conscienciosos e imparciais, justamente por trabalharem com o princípio democrático, porque é esse o tema, né, que as emissoras sempre reforçam. De acordo com o que foi analisado, apresentamos a seguir, né, o plano da expressão da câmera e o plano da expressão plástica. Então, no plano da expressão da câmera, nós temos a aproximação, o movimento e a estaticidade, que estão relacionados ao que expande, porque esse movimento de afastar, se aproximar, é um movimento de expansão, né? Distanciamento, estaticidade, movimento, que são vistos como contraído.